que acontece se você escutar um português falando português do Brasil? É estranho, né? Eu acho, eu acho, ah, eu acho estranho, mas ao mesmo tempo eu fico feliz porque não tem muitas, ou seja, eu não estou muito acostumado a portugueses tentarem falar o português do Brasil, né? Comigo, pelo menos. Então, eu acho estranho, mas bom, um estranho bom. Nós já nos conhecemos há algum tempo, mas nunca falei assim. Exatamente. Mas eu explico por quê. Porque eu comecei aprendendo quando tinha mais ou menos 10 anos. Porque meu sotaque parece como de americano. Você parece uma estrangeira mesmo. Não, meu sotaque está parecendo. Não, agora, O, agora está a parecer espanhol. o English native speaker. Muito, muito. Mas quando era pequenininha, eu aprendi português no Brasil. Uhum. Ela com família, que também tenho família em São Paulo, e simplesmente gostava muito. Mas depois comecei escutando muito mimimi. Ah, Uhum. português isso, ah, brasileiro aquilo. Tipo assim, sabe? Sim. Eu gostava muito, por exemplo, tinha um livro e eu lia, gostava muito de ler. E lia com meu pai. Uhum. Ele me dizia, Sara, começa a ler. E eu começava. Uhum. Mas depois ele não prestava mais atenção e eu pensei assim, vou começar com sotaque brasileiro para ver se ele nota a diferença. Uhum. E não. Olha só. De uns minutos, tipo Uhum. assim, então, Sara, isso como deve ser? E minha resposta foi, mas eu estou a ler como deve ser. Este livro foi feito originalmente em português do Brasil. Estou a ler como deve ser. Muito bom. E também comecei escutando outros portugueses, tentando falar português do Brasil. Uhum. E pensei assim, que feio! Estão destruindo o português do Brasil. Sim, quando também depende muito da pessoa, né? Porque eu já conheci 2 ou 3 que têm um sotaque, assim, muito bom, que quando transitam para o português do Brasil, você fica assim: "Não, ele é brasileiro. Não, ele nasceu lá, não tem como". Essa é a primeira vez que estou falando desse jeito com brasileiro faz muito tempo. Muito tempo, né? Mas você tá saindo muito bem. Pela primeira vez, estou, sabes, agora a minha língua quer dizer estou. Estou querendo falar espanhol. Agora eu queria falar espanhol. Tudo bem, fala espanhol. No, no necesito hablar español contigo. Pronto, continua se esforçando com o português do Brasil mesmo. Se eu tivesse praticado, Uhum. talvez agora conseguisse falar melhor. Às vezes eu falo sozinha, em português do Brasil. Mas é bom, é bom. Eu acho que uma das melhores técnicas para conseguir aprender é falar sozinho também, né? Porque às vezes a gente se sente assim um pouco acanhado para poder falar com os outros com o sotaque, né? Que às vezes a gente acaba não falando nada. Mas é melhor falar sozinho do que não falar com ninguém. É verdade. Quando falo sozinha, Uhum. é, não sinto problema nenhum com sotaque. Agora, em, agora, agora foi a primeira vez que meu sotaque, assim, quero, quero Tá falar travando. português, está travando, é verdade. Muito bom.
Mas também é uma questão de hábito, talvez, né? Porque, É porque porque dá pra ver que você tem aí. é a primeira vez que Fala. estou tentando falar português do Brasil com brasileiro já faz muitos anos. Que não, Hum, mas é a primeira vez que isso está acontecendo. É a primeira vez, porque quando falo sozinha português do Brasil, nunca me acontece ter um sotaque americano ou espanhol. sim. Mas muito interessante. Eu estudei francês por muito tempo na escola e nunca precisei de falar francês. E Uhum, depois aprendi espanhol. Depois de aprender espanhol, tive de voltar ao francês por necessidade. E quando uhum. voltei para falar francês, só me saía palavras de espanhol. Não, Oi. não significa, não significa que isso acontece porque são idiomas parecidos, mas porque a dificuldade de transitar entre idiomas é difícil. Uhum. Também aconteceu com coreano e francês. Coreano e japonês. Quando, Japonês. quando fui para Coreia, estive 6 meses em Coreia, Uhum. em Coreia, Na Coreia? na Coreia, Uhum. Vou te ajudar. e apenas fui a Fukuoka Ok. por 4 dias. E todos os dias não, não conseguia dizer, não conseguia dizer hi, hi, hi. Ah, Um- apenas uma palavra, palavra, palavra. apenas uma palavra muito simples de, como dizer sim, hi, em japonês. E eu aprendi japonês primeiro. Uhum. Eu queria dizer hi, mas sempre dizia né, né. Uhum. Estava no Japão com japoneses, né, né. Minha filha, Sim, você aprendeu japonês pra quê? pra sentar na graxa. Eu também sinto que tem essa dificuldade, principalmente, eu acho que as línguas que para mim são mais difíceis de transitar de uma para outra é o francês e o chinês. E o mandarim, né, no caso, o mandarim. Para mim, não sei o que acontece no meu cérebro, mas é tipo, tem um bloqueio total. Se você falar, se eu tiver um francês ou um suíço, uma pessoa que fala francês na minha frente, e ele falar comigo em, em chinês depois, ou outra pessoa vir se meter na conversa e falar em chinês, não dá. Eu acho que o que acontece é o chinês domina a minha cabeça, apesar de eu ter aprendido o francês primeiro e sentir mais à vontade com. Mentira, eu não me sinto mais à vontade com o francês, mas eu sei mais palavras, sei me comunicar melhor em francês, mas não sei por que o chinês, tipo, bloqueia a minha mente completamente. Eu sei disso porque eu tenho um amigo que ele é chinês e ele mora em França. E às vezes ele tenta, tipo, quando existe um provérbio chinês que eu não entenda, ele tenta me explicar em francês. E eu entendo o que ele diz, mas depois ele continua em francês. E eu não consigo continuar com ele em francês, porque não sei. Me dá assim um branco. Eu fico assim, tipo, meu Deus, deixa eu chamar, eu tô um China. Bacana. Tô ficando- Isso que aconteceu agora nunca me aconteceu. Tipo, e tu viste, eu a tentar falar português do Brasil, deu um sotaque americano, e depois para Portugal, que ninguém sabe. Espanhol. Palavra. Es lo que pasa con las personas que hablan muchos idiomas.
It's a mess. Estás a ver? Exatamente, exatamente. Isto Sabe, é o que realmente se passa dentro de uma cabeça. muito interessante mesmo.